Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. E esse eu vou dizer que vale muito a pena. Um papo profundo. Vamos falar de mudanças, vamos falar de adaptação, de medo, porque sempre vem o medo na hora de a gente querer mudar alguma coisa, seja na vida profissional, emocional, seja de lugar, seja até de apartamento. O medo está sempre presente, pode travar o que de tão lindo poderia acontecer. É um bate-papo com uma pessoa que só essa pessoa para falar deste assunto, meu convidado, já parceiro aqui, João Noronha. Eu falo que é um professor de yoga, mas eu acho que já tem N características aqui para a gente falar dele. É uma pessoa que instiga a gente a pensar. João, que bom você estar aqui de novo para a gente falar desse assunto. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Legal, feliz de Bom, estar aqui. olha, ele passou por uma mudança incrível nos últimos tempos, ele vai falar disso também, que é uma inspiração para muita gente. E eu queria começar antes dele falar, né, do exemplo dele, do que aconteceu com ele, essa questão da adaptação. Por que a gente tem tanto medo da mudança? O que acontece quando a gente pensa em mudar? A gente não está bem, a gente não está feliz, mas a gente não muda. O que acontece? Isso é um ponto importante, né, Ju? Porque, de fato, um dia eu vi uma entrevista de uma médica, e uma médica, vamos dizer, com uma cabeça mais aberta, onde ela também trabalha outros tipos de cura para os pacientes dela, e não só com base na medicina, vamos dizer, moderna, aqui de remédio para aliviar efeitos colaterais. E ela estava falando que ao entrevistar as pessoas, os pacientes dela, ela falou, bom, o corpo humano, ele sabe, né, a pessoa, ela sabe mais do que qualquer outra pessoa o que ela precisa fazer, ajustar para estar bem. E ela começava a questionar a pessoa, vamos dizer, a direcionar a pessoa, até que ela falava, eu precisava, vamos dizer, mudar de casa, mudar de trabalho, largar o meu relacionamento que já não é bom. E que mesmo quando a pessoa se dava conta daquilo que ela sabia que tinha para fazer, nem sempre ela fazia. E aí o ponto que ela falou, que eu achei muito interessante, é, bom, beleza, não tem problema, porque assim, existe um processo para você mudar. Você precisa criar um ambiente interno onde você se sente pronto para fazer essa mudança. Mas o que já mudou ali, onde você se dá conta do que você precisa fazer, é que naquele momento a responsabilidade agora é sua. Você não pode mais ser uma vítima do que você está vivendo, porque agora você viu o que você precisa fazer. E tudo bem, vamos agora então construir um ambiente para que você possa fazer essa mudança. E a mudança assusta, porque é o novo, né? É uma coisa nova, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, a gente não sabe os desafios que vai passar e, de fato, isso assusta. A diferença, eu acho, um ponto que precisa ficar muito claro é que o medo, ele vai estar presente, o medo, ele é importante, ele nos protege, ele nos mantém atentos, prestando atenção, porque, de fato, qualquer tipo de mudança que você vai fazer, se você não estiver prestando atenção naquilo, a chance de dar um problema é grande. Então, o medo é um sinal de alerta, tipo, olha, preste atenção nisso, porque você vai passar por um processo desafiador. Então, o ponto é que a gente também
não pode achar que está errado por estar sentindo medo. Não, o medo está ali, está tudo bem, vai ter um frio na barriga, mas é não deixar ele paralisar, né? O medo do novo. Hoje a gente vive uma vida, vamos dizer assim, que a base inconsciente é, olha, busque o conforto, aquilo que te faz bem, você quer se aproximar daquilo, e aquilo que não te faz bem ou desconforto, você quer se afastar daquilo. Mas isso enfraquece a gente internamente. A gente cria um ambiente interno mais frágil, mais vulnerável, porque a gente quer sempre o confortável. Só que a gente evoluiu, se desenvolveu entrando em contato com desafios, com estresse, de uma forma organizada, voluntária, por um tempo específico. Não é esse estresse constante na nossa vida, não. É um exercício físico, por exemplo, que é um estresse. É um banho gelado, que pode ser um estresse. Uma determinada comida, ou não comer o jejum, que também é um estresse. Então, esse tipo de estresse também cria um ambiente onde você internamente está melhor preparado para lidar com os desafios da vida. E, enfim, é um apanhado geral, assim, eu acho, do que acontece nesses processos de transformação, de mudança. A gente lembra aquela frase que todo mundo fala, vai fugir, vamos fugir, fugir para onde se tudo é de dentro, né? Não adianta mudar de um lugar se Exatamente. dentro. Aliás, e você falou nisso, a gente estava conversando um pouquinho, né? Que eu vim morar aqui na Bahia, numa cidade pequena e tudo mais. Exato, então vamos entrar nisso. Carioca, cidade grande. Nossa, eu sou catarinense, adoro praia, sou apaixonada pelo Rio. Poxa, como é que ele saiu do Rio, meu Deus do céu? Né? Hoje estou aqui em São Paulo. E quando eu te acompanho, né? E aí, quando eu vi, eu falei, gente, mas sai do Rio, praia, tem tudo. O que aconteceu de fato? Fui para a Bahia, outro lugar maravilhoso. Mas, de repente, assim como eu, muitas pessoas devem pensar, mas a mudança não é tão grande, porque foi para a praia, saiu da praia, foi para a praia, né? A gente tem essa imagem também que carioca vive na praia, não é assim, né? Sim, sim. Vive lá na água de coco, sombra e água fresca, não é assim. Mas, então conta pra gente como é que aconteceu essa mudança, porque foi drástica, mas eu quero falar da mudança, da parceria. Então, foi um processo que eu posso dizer até que aconteceu aos poucos, né? Se você presta atenção na sua vida, ela tá te preparando. Assim, de hoje para frente é difícil você perceber, né? O que está acontecendo hoje na minha vida que vai ser importante ali na frente. É difícil. Mas quando você faz esse exercício ao contrário, tipo, o que eu sou hoje e como que as experiências que eu passei ali atrás foram importantes para me trazer até aqui. E aí, dentro dessa compreensão, e quando você vê que isso está acontecendo, aí faz mais sentido entender a compreensão de que, olha, hoje eu também continuo sendo preparado para algo que eu vou passar ali na frente. E na minha vida, assim, eu vi que eu estava sendo preparado. No início da pandemia, a gente saiu do Rio. A gente estava, enfim, mudando de trabalho, tudo mudou também na nossa vida, a gente estava um pouco atado. A gente resolveu ir morar no interior de São Paulo. O meu sogro chamou a gente para ir para lá. Cara, fica aqui, vocês montam isso que vocês estão começando agora com calma, sem essa correria, pagar a conta, aquele estresse. E a pandemia, tipo, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, esse foi um primeiro movimento que a gente fez, que foi muito importante, porque a gente fechou a nossa vida no Rio. Então, ali, a gente ganhou já uma liberdade. A gente foi para Indaiatuba, essa cidade no interior de São Paulo, que foi ótimo também, foi uma experiência super legal, importante para a gente.
já é uma cidade menor, bem menor do que o Rio, então já começou a criar esse, vamos dizer, essa sementinha começou a ser plantada ali e regada. E a gente, principalmente a Guta, a minha companheira, ela tem uma conexão muito forte com um estilo de educação. A gente tem 2 filhos, né? Eles são gêmeos, têm 7 anos. Então, a Guta acompanha uma educadora e ela está aqui na Bahia, em Serra Grande, onde ela tem a escola dela e a metodologia dela. E aqui, Serra Grande é um lugar que também tem várias outras escolas. Aqui é um lugar que tem muita criança para pessoas que acreditam ou querem que os filhos cresçam numa experiência diferente, né? Diferente da cidade grande. Aqui eu não tenho o objetivo de criticar ou falar que é melhor ou pior, mas só pontuar alguns estímulos que acontecem e, baseado no que você acha que é melhor para você, fazer a escolha aqui. Então, na cidade grande, para a criança, você tem um ir e vir mais limitado. Você está mais preso dentro de casa, você depende dos seus pais para poder se movimentar e tudo mais. Não tem tanta natureza, dependendo do lugar onde você está. No Rio a gente até tinha, mas não é uma coisa fácil de ser, né? A gente não vai no meio da tarde para a praia, ou seja lá o que for. Então, a gente queria que os meninos não só tivessem uma educação, vamos dizer, mais livre, mas também tivesse mais contato com a natureza e tudo mais. E como a gente já estava, vamos dizer, solto, né? A gente já tinha fechado a vida no Rio, a gente tinha mais disponibilidade para essa mudança, a gente falou, cara, vamos para a Bahia. E o interessante é que a gente nem conhecia essa cidade, a gente nem veio para cá antes, assim, a gente já tinha ido muito para perto daqui, que é Maraú, mas não Serra Grande. E foi um tiro que a gente, enfim, veio sabe, quando você tem algo interno que está te dizendo, vai lá, tá tudo certo, mesmo que você não... Isso é importante também, você reconhecer o que lá dentro você tá dizendo, tá querendo, tá buscando. Isso é importante, porque dentro de uma mudança, que a gente falou sobre isso, sempre tem o medo, sempre tem o desconforto. Mas Né? vocês Você não chegaram sabe aí antes para conhecer, para nada, ver, nada, ou é nada. aqui? Não? Zero. Zero. Caíram de paraquedas. A gente caiu de paraquedas, literalmente, assim, até a casa que a gente alugou pela internet, assim, viu fotos, a gente conhecia a pessoa que estava alugando a casa pra gente e foi uma chegada boa porque a gente foi morar dentro de uma fazenda onde a escola tá. Então, os meninos chegaram aqui, imagina, com 7 anos de idade, eles pegavam a bicicleta para ir para a escola. Isso não é uma coisa, vamos dizer, disponível na cidade grande. Pelo menos não para mim, eu não deixaria meus filhos fazerem isso. Então, qual é a mudança, qual é o impacto que isso tem, por exemplo, na vida deles? Poder com 6, 7 anos pegar a bicicleta e ir para a escola. Então a gente está vendo também, está falando sobre não só o conteúdo, o estímulo que ele vai dar na escola, mas todo o entorno também, todo o processo que está acontecendo dentro dessa mudança. Então foi legal porque a gente teve essa mesmo sem conhecer essa adaptação, só que também não foi fácil. E não é, até hoje, assim, porque a cidade grande você tem um tipo de cabeça, uma mentalidade, acostumado a funcionar, né, de uma determinada forma. Numa cidade grande, o que você quiser está disponível. Aqui é um processo um pouco mais complexo. Não é assim, por exemplo, aconteceu alguma coisa, se machucou, o hospital é longe. Então, assim, tem certas coisas que acabou a luz, nem sempre volta tão rápido. São desafios que você tem também, sabe? E que você acaba percebendo como
que você está mal acostumado, está tudo muito rápido, tudo muito fácil, tudo muito disponível. E aí, na hora da mudança, na hora da dificuldade, porque a mudança não precisa ser uma grande mudança. Não, né? Assim, pode ser uma mudança, como você falou, vir para uma cidade menor, mas pode ser uma mudança de emprego, pode ser uma mudança até interna, de perspectiva. Eu quero mudar minhas rotinas, eu quero mudar meus. São mudanças, e todas essas mudanças trazem uma novidade, um algo que, olha, você vai ter que trabalhar isso daqui. Vai aparecer na gente alguns pontos que precisam ser trabalhados. E aí, fala. Como não desistir? Porque os desafios existem, né? A gente acha, mudei, era o que eu queria, tudo lindo, maravilhoso. Tem os desafios, esse acho que é o menor, assim, né? De luz, de detalhes, assim. Mas aí, geralmente, a gente ou se arrepende, ou vem aquele sentimento de errei, o que eu estou fazendo aqui? Como não desistir? Como é que é o trabalho interno para saber que existem altos e baixos e que que é isso mesmo, a vida é isso, né? Pode ser na cidade grande, na cidade do interior. Qualquer lugar, em qualquer lugar. O saber lidar com altos e baixos é a questão, digamos. Exatamente. E para mim, assim, o mais importante para a gente não desistir é ter muita clareza do que você está fazendo. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua intenção com essa mudança? Porque uma coisa que acontece muito, e aí também tanto faz cidade grande ou cidade pequena, mas a gente vai sendo levado pelo entorno. O que está acontecendo ao nosso redor? O que os meus pais fizeram? O que se espera de mim? O que a sociedade espera de mim? O que eu espero de mim? E nesse lugar a gente acaba se confundindo um pouco, misturando a minha vontade, os meus valores, com a vontade dos outros e dos valores dos outros. Então, nesse lugar, quando você acaba agindo por impulso, ou acaba agindo porque você foi influenciado de alguma forma, você não tem clareza do que você quer e, diante dos desafios, você estremece, você balança, de fato. E aqui foi importante isso, a sua pergunta foi muito legal, porque tiveram vários desafios, principalmente no início, tiveram grandes desafios, mas a gente conversava aqui, assim, até em momentos de, sabe, de discussão, em nenhum momento foi questionado o movimento de vir para cá. Então, no fundo, a gente sabia que, tipo, olha, a gente sabia que ia ser difícil. A gente não sabia como que seria difícil, ou seja, quais seriam os desafios, mas a gente sabia que seriam. E a gente tem muita clareza da importância de passar, porque isso também é um dos motivos para a gente estar aqui. Olha, a gente vai sair da zona de conforto, e o sair da zona de conforto é um importante processo de crescimento, de desenvolvimento, porque vai ficar muito claro muitas coisas que precisam ser trabalhadas internamente. E se essa for a sua disposição, se é isso que você quer, você está criando um cenário perfeito para isso. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que então tudo ficou agradável, não. Mas quer dizer que você está muito consciente, prestando atenção em cada passo. Porque esse fator, prestar atenção, faz muita diferença durante o processo. Qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de desafio. Sabe, se você... Um exemplo, hoje a banheira de gelo, né, tá muito em voga, assim, muito em alta. Se você entra na banheira de gelo, sem prestar atenção no que você está fazendo, no que você está sentindo, na sua respiração, você não aguenta. Porque é muito difícil. Não é algo confortável. É doído, literalmente, dói. Então, se você não tiver muito consciente e focado no processo que você está vivendo, por que você está fazendo aquilo,
você entra num piloto automático de novo. O piloto automático vai assumir o comando daquela situação e ele vai te tirar dali para te proteger, porque aquilo é um desconforto. Então você precisa ali dentro estar prestando atenção para falar, olha, eu sei que é desconfortável, eu sei que você quer me proteger, mas ao mesmo tempo, ao passar por esse desafio, eu tô dando a possibilidade do meu corpo e mente se adaptarem, ou seja, ficarem mais fortes em relação a uma situação de estresse. E como o corpo e a mente não são coisas separadas e a nossa vida de uma forma geral não são coisas, não é algo separado, tipo assim, olha, então eu fiquei mais forte em relação ao frio, eu estou muito forte em relação ao frio. Não, não, você está mais forte em relação ao estresse de uma forma geral, independente de como ele vai se manifestar na sua vida. Pode ser na banheira de gelo, que é o treino, mas pode ser você ter que trabalhar com um filho doente em casa, com conta para pagar. Isso é a vida real, o jogo. Então você treina para ali, na hora do estresse, não é fazer tudo ficar fácil, mas é você tá mais forte, melhor preparado para que a sua mente esteja disponível naquele momento, para você ter clareza do que você está passando e de como que isso está te afetando, para você não, por exemplo, descontar em você com comida, com bebida, com remédio, com seja o que for, para você não descontar nos outros, pessoa que não tem nada a ver, você vai descontar porque, sei lá, o teu filho fez uma coisinha, não é isso. Então você começa a levar a criar os estímulos para que a sua mente esteja mais disponível nos momentos de dificuldade. E sabendo aonde você quer chegar, por que você está fazendo aquilo, qual é o seu objetivo, isso me mantém, vamos dizer, no processo. Assim, isso me protege de querer desistir. Perfeito. E aí a gente fala da parceria, né? Estamos falando aqui de um casal. Você Sim. com sua mulher e os filhos. Geralmente a primeira ideia ou alguma ideia vem de uma pessoa, a outra vai amadurecendo e vice-versa, né? Cada um vai dividindo o seu. Para não acontecer isso de um jogar para o outro, para os dois tomarem a iniciativa de irem juntos e foi conversado muito. Como é que vocês adaptaram essa ideia para ela sair do sonho e virar realidade, assim, para num momento de estresse desse não ter essa, mas você que quis vir, lá eu tinha minha mãe, né? Normal, né? Acontece, é verdade, mas assim, nisso, isso foi um movimento maior da Guta, tenho que reconhecer, justamente pela educação que eu falei, era um sonho da Guta poder botar os nossos filhos dentro dessa escola, com essa educadora que chama Ivana Jagueri. É muito legal o trabalho dela, vale, enfim, acompanhar. Então isso foi a motivação maior. Mas, de fato, eu não estava jogando contra. Para mim, estar aqui, eu gosto de pegar onda, eu estou a 100 metros da praia, eu também me conecto com essa educação, eu também queria ter a experiência de viver numa cidade menor, nesse estilo de vida. Precisa ser para sempre? Não, nada é para sempre. Isso também é uma coisa que você coloca e você dá um espaço, uma abertura interna, sabe? Tudo bem, se por acaso não funcionar, não funcionou, mas o que valeu foi a tentativa, a experiência e tudo mais. E eu acho que, eu vou falar uma coisa que é profunda, assim, mas eu acho que essa visão tá internalizada faz muita diferença, assim. Nós somos indivíduos diferentes, eu, a Guta, os meninos, cada um tem a sua individualidade, mas juntos nós formamos um corpo maior, a nossa família, que é também um corpo. Quando um fica doente, não é esse um que ficou doente, a família ficou doente, porque
tudo muda para todo mundo. Não é a vida normal do João e o outro ali. Não, a vida, o João não está. Então, com essa visão, a gente começa a trabalhar. Não quer dizer que pronto, então a gente já resolveu tudo. Não, mas a gente tem esse lugar na mente para conseguir, tipo, olha, se eu der ruim aqui, eu preciso de um apoio, porque senão a família como um todo, esse corpo maior vai desestabilizar e todo mundo vai ser afetado. Então a gente também leva nesse lugar, sabe, assim, de temos nossas individualidades, mas temos também o nosso papel como um corpo maior, como a nossa família. E isso vai crescendo, porque isso também vale. A gente também faz parte de um corpo maior, que é essa cidade, e um corpo ainda maior, que é o Estado, e é o país, e até a sociedade, a Terra, o corpo maior. E mesmo nesse macro enorme, o seu papel tem influência. Ele não é tão evidente quanto no corpo da minha família, vamos dizer assim, né? Porque quando um desestabiliza, todo mundo vai sentir, todo mundo vai perceber, é muito evidente. Então, com essa visão, assim, a gente tenta, olha, calma aí, vamos não jogar um no outro os problemas, as coisas, e vamos tentar lidar com isso, com todos os desafios, da maneira mais objetiva, clara possível, sabendo que todo mundo, inclusive as crianças, estão passando por processos de adaptação. Porque isso era um ponto, né? A gente achava que aqui a gente chegou, tem muitas crianças e que os meninos rapidamente iam se adaptar. Não, eles também chegaram intimidados, eram pessoas que eles não conheciam. E aí você vai, de fato, vai percebendo a individualidade de cada um, o medo de cada um e como que o seu medo está presente no seu filho e começa esse trabalho de refletir um no outro. Então, isso é um trabalho que ajuda também a não jogar os seus problemas, os seus medos, as suas inseguranças no outro. É tentar, tipo, olha, fazer... Isso, claro, no discurso é lindo. Na prática é muito mais difícil fazer. Não, né? E que fique bem claro, a gente também está praticando isso. A gente veio para cá para isso também, sabe? Para a gente se trabalhar, se desenvolver, crescer como um corpo mais sólido, mais firme, mais saudável, mais equilibrado. E aí isso é o que você faz, né? A gente já gravou lá um programa incrível sobre respiração, essa busca interna, que é a procura de todo mundo, assim, né? Depois o programa foi no início do ano passado que a gente gravou. Nossa, foram tantos e tantos outros programas que eu gravei, todos eles, seja falando de saúde mental ou mesmo a medicina mais tradicional, alimentação, exercício, a meditação, a respiração estão em todos os assuntos. Eu não sei se é devido à pandemia que a gente acordou para isso, tem que ter um lado bom, e vamos dizer que esse foi o lado bom que as pessoas precisam, né? Então, todo esse teu conhecimento é porque tu já tens esse momento de parar, de ter um momento só para ti, né? De refletir. Quem não tem ainda, e a cidade grande é a mais afetada, digamos assim, né? Eu queria falar dessa importância, assim, de tudo começar por esse momento, nem que seja 5 minutinhos, né? Que a gente não precisa ser Buda, como a gente já falou, que esse é o medo das pessoas. Eu não tenho tempo, eu não tenho 1 hora, 2 horas para ficar meditando, e às vezes nem é isso, né? Super, isso é um ponto muito importante. Aliás, você falou em vários pontos importantes. O primeiro é isso, a gente, claro, quando a gente não sabe o que fazer, como fazer, e a gente vai buscar alguma referência, alguma coisa assim, a gente segue algumas regras, né? Tipo, olha, faz assim, faz assado, vai não sei o quê, mas o ponto é justamente ser capaz de não ficar preso
nas regras, porque você está entrando em contato com você. O que para você faz sentido e o que para você é possível naquele momento. Não pode ser algo que vai te causar mais estresse. Sabe? Ai, meu Deus, tipo, eu tenho 40 minutos livre, 30 eu tenho que usar para meditar. Não, não faça isso, porque isso vai te criar mais tensão e mais estresse. Isso é um ponto importante. Então, o mais importante mesmo desse processo é a consistência. Não tem jeito. Você precisa, porque a gente falou sobre isso também antes de começar, esse tempo seu com você é importante porque é a partir do que está acontecendo do lado de dentro que tudo do lado de fora se apresenta, se manifesta. Se eu não tô, porque é o que eu ia falar, assim, me perguntaram, pô, mas será que os seus filhos vão se adaptar à cidade grande novamente? E não é os meus filhos que se adaptam à cidade grande, ou qualquer um, na verdade, é com base no que eles estão, como eles estão internamente, que eles vão experienciar tanto a cidade grande ou qualquer outro lugar. Então, a procura tem que começar sempre do lado de dentro. Porque se todo mundo tivesse adaptado à cidade grande, as pessoas não estariam tomando tanto remédio como elas estão, não estariam buscando formas de se aliviar o estresse, as dores, o sofrimento como elas estão, seja, enfim, N formas de fazer isso. Então não é que as pessoas estão super adaptadas, é que entre aspas, né, a gente acha formas de lidar com aquilo. E nem sempre essa adaptação é positiva. Que é momentânea, né? Melhorou ali naquele momento, amanhã tudo de novo. Exatamente. Eu vou, mesmo uma comida é muito específica, por exemplo, eu tô triste, eu vou comer algo para aliviar. Tudo bem, acabou a comida, acabou esse alívio. Então, e aí a gente fica preso nesse ciclo de querer ir buscar aquilo de novo e comer mais, sair mais, beber mais. Tudo vai ficando, a gente precisa de cada vez mais e tudo mais. Então, o que eu acho que precisa estar muito claro é que o parar, seja 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, não é algo para quem tem um tempo livre, sabe? Assim, tipo, o cara tá com tempo para fazer isso. Não, isso deveria ser a prioridade máxima, assim, da pessoa se dar esse tempo, porque a cura de qualquer coisa precisa acontecer ou só acontece dentro desse ambiente, o corpo que se cura. Não tem jeito, é o próprio corpo que vai fazer esse processo. Só que a gente precisa criar a condição para isso. Por exemplo, o descanso, o relaxamento é fundamental. Se você não está dormindo, você não está curando o impacto do dia que você passa durante o seu dia. E se isso acontece de forma mais constante, consistente, ou seja, você não está dormindo bem, aí começa a aparecer efeitos colaterais cada vez maiores. Se você está passando por um processo, alguma questão física ou mental, você precisa ser capaz de desligar um pouco o estresse, sair desse estado de pilha o tempo inteiro para criar um ambiente interno capaz de se curar. É a própria pessoa que faz isso, é o próprio sistema que faz isso, a cura. Você precisa criar a condição. E a condição é essa, é você estar com você, é você desligar um pouco, sabe? O celular, às vezes você, sem perceber, você tá ali, responde um e-mail, responde uma mensagem, entra no Instagram. Quando você vê, a sua mente tá nessa velocidade. Você acorda e faz isso, a primeira coisa que você faz é isso, você já coloca a sua mente dentro desse estímulo e isso vai te acompanhar para o resto do dia. Então, quando você começa, vamos dizer, a prestar atenção nisso, a estar 1, 2, 3, 5 minutos com você, você começa a ver a diferença que isso tem
na sua velocidade interna, em como que a sua mente está funcionando e tudo mais. Olha, do lado de fora continua acontecendo problemas, dificuldades e tudo mais, mas se você tem um ambiente interno mais equilibrado, você tem muito mais chance de lidar com aquilo, com o que está acontecendo do lado de fora, melhor. Então, esse processo hoje se torna cada vez... E a respiração é uma, vamos dizer, uma meditação para quem não consegue meditar, porque a meditação é simples, senta, fecha o olho e tudo mais. Mas uma pessoa com uma mente muito agitada, não é tão fácil você sentar, é difícil, tem muitos desafios. E a respiração, ela precisa estar presente, porque você não vê uma pessoa calma. E aí, tá tudo bem? Tô calmo, relaxado. Não tá. Não tá. Dá para ver que através da sua respiração que não tá tudo bem. Então, a respiração precisa estar presente. E você aprender como usar essa ferramenta para acalmar, para relaxar, é fundamental. 1 minuto já faz diferença. 1 minuto. 5 minutos já faz muito mais diferença. E o principal, para mim, é ir além da experiência que uma respiração, uma meditação, o próprio exercício físico te dá, uma sensação. Mas quando você respira de forma eficiente, com qualidade, no seu dia, ou seja, a sua respiração natural, porque ela acontece de forma involuntária. Mas se você ensina esse seu sistema a respirar bem sempre, isso é possível, significa que, na maior parte do tempo, a respiração não está jogando contra, ela está te ajudando. Porque se a sua respiração é curta e acelerada sempre, ela vai te atrapalhar nos momentos de dificuldade. Porque ela está potencializando um estresse, uma dificuldade que está acontecendo do lado de fora. Então, se você consegue reverter esse processo, se você tem uma respiração calma, eficiente, não quer dizer que o lado de fora vai se apresentar lindo e cor-de-rosa, não é isso. Mas você está com mais estrutura, com mais equilíbrio para lidar com aquilo. Para pensar de forma mais clara, né? Enxergar. Exatamente. O equilíbrio, isso é muito importante também entender. A gente acha que o equilíbrio é se manter estável o tempo inteiro. Não. O equilíbrio do corpo interno é quando você consegue passar pelos altos e baixos com a mente equilibrada. O corpo precisa saber entrar dentro de um estresse, mas ele também precisa aprender a sair desse lugar. Então, quando você fica dentro de uma estabilidade, isso não é positivo, porque tem hora que você precisa do estresse. Você precisa de adrenalina, você precisa disso para se curar, por exemplo. Para agir, você está vivendo uma situação de ameaça, você precisa de uma certa adrenalina no corpo para se defender. Só que se você não tem internamente capacidade de lidar com essas mudanças que vão acontecer, na hora que dá o pico, eu não consigo mais recuperar. E eu não tenho, então, esse lugar de relaxamento que é onde, de fato, a gente está criando a adaptação, a mudança. Né? Isso está muito, por exemplo, numa prática de yoga. Você vai, alonga, estica, puxa, se equilibra e tudo mais, mas depois tem o momento onde você deita e relaxa. Nesse momento, se você não consegue, depois do estresse, voltar para o relaxamento, aí sim, isso é um perigo, porque aí você permanece no estresse. Aí você sai dali e a sua respiração está mais curta, aí acontece uma coisa que vai ter um impacto em você, aí depois no trabalho, aí quando você vê, você fala, pô, acabei de fazer uma prática e eu não. É porque não teve o outro lugar. Você sobe,
o seu corpo é capaz de viver, tá dentro desse estímulo mais intenso, mas depois ele também precisa ser capaz de relaxar, de sair dali. Então, o equilíbrio é você poder entrar e sair dentro de estímulos mais intensos, vamos dizer assim. Perfeito. João, o tempo tá ali. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando contigo. Não, é muito bom, adoro. Muito bom. E aí, tudo isso que a gente conversou, tudo isso você, além do Instagram, né, de ter muitas informações, vídeos, enfim, você tem um curso que a pessoa pode se aprofundar e tentar, pelo Sim, menos, ter uma vida mais equilibrada nessa busca exato. constante. Eu preparei um curso, eu fiz, assim, eu passei durante esse processo onde a gente saiu do Rio, que eu contei em Indaiatuba, e aqui a gente lançou alguns cursos, e dentro desses cursos eu fui aprendendo, entendendo o que funciona melhor para as pessoas, sabe? Qual o formato, porque é o que eu falei, o mais importante é você ser capaz de fazer dentro da sua possibilidade. Não tem um formato fixo e permanente que se, olha, quando você meditar por 30 minutos, a sua vida, então, não tem isso. É um processo onde, e ele também não é linear, no sentido de só cresce, não, porque tem momentos, fases na vida que as coisas ficam mais difíceis. E você precisa ser capaz de perceber isso e se ajustar de acordo. Então, dentro do que eu observei, eu montei um curso agora que possibilita a pessoa de criar esse ambiente interno mais equilibrado. Então, é a pessoa aprender a usar a respiração, que é assim a ferramenta, vamos dizer, a base de tudo, né? É o que eu falei, você não pode querer estar relaxado com uma respiração acelerada. Você conseguir e criar esse ambiente, essa respiração eficiente ao longo do seu dia, isso vai te ajudar muito. Mas, além disso, durante o curso, a gente fala e ajuda a pessoa a construir essa rotina dentro da vida dela, de relaxar, mas também de fortalecer, exercício físico, sono, estar na natureza, alimentação, porque são aspectos que não é só a respiração, não é só a alimentação, não é só o trabalho, não é só o relacionamento, são várias áreas que estão influenciando a gente. E essa visão de todo, de conexão, é aonde eu levo a pessoa, sabe? Para ela ir construindo uma relação, principalmente com ela. Porque é o que eu falei, a cura ou todas as respostas, ela já sabe. Às vezes é porque fica lá no fundo e a nossa mente está tão agitada aqui que a gente não consegue escutar. E mesmo que escute, eu não tenho a força interna ainda para fazer a mudança necessária. Isso leva tempo, isso é um processo. O empurrão, né? O empurrão, exatamente. Então, esse curso também é a construção desse lugar interno para que a pessoa possa se escutar, se perceber e no momento que ela sentir que está pronta, fazer os ajustes. Porque os ajustes, é o que eu falei, pode ser a perspectiva. Por onde que eu estou vendo isso faz muita diferença. A história, a narrativa que eu estou contando em relação a isso faz muita diferença. Então o curso... As crenças também, né? Eu sei que isso daria outro programa, mas muito. a gente carrega isso, né? Carrega. Se libertar, né? A gente precisa ter consciência, primeira coisa, de quais crenças que a gente carrega e como que elas me limitam, principalmente para algo que eu quero. Pô, se eu quero, sei lá, eu quero ganhar dinheiro, tá ótimo, mas qual é a crença que você tem, a relação que você tem com o dinheiro que está criando um bloqueio com isso? Sei lá, o dinheiro é uma coisa, é um grande tabu na nossa sociedade. Né? Muitos querem para esconder segurança,
para mostrar poder. Muitos acham que é sujo, que tipo eu não quero, sabe? Tipo, mas às vezes também é uma insegurança de não querer tentar buscar, fazer, contribuir. Então você vê qual é a história que eu estou me contando que está criando um certo atrito na minha vida nessa área. Eu dei o exemplo do dinheiro, mas pode ser qualquer outra. Tudo isso tá. Então, essa construção que eu busco levar a pessoa, a respiração é, vamos dizer, a ferramenta principal que eu uso, porque é uma ferramenta que está todo mundo usando, todo mundo já faz, a gente não presta atenção, mas ela está acontecendo. Se ela, em 1 minuto, 5 minutos, já faz uma diferença enorme, imagina a diferença que ela não faria se a gente respirasse bem o tempo inteiro. Então, o que é respirar bem? A gente explica no curso, eu falo sobre isso, alguns pontos para a pessoa observar, ajustar. E eu dividi no curso assim, práticas mais longas, de 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, ok, mas também exercícios, uns breaks de respiração, eu chamo, sabe? Onde a pessoa, assim, ela está trabalhando e ela para 1 minuto para respirar, faz um estímulo específico, porque, eu falo muito mesmo, hein, Gil? Você tem que me cortar. Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente está fazendo um trabalho difícil, um trabalho que, de certa forma, assim, solicita muita atenção, muito foco, isso é também um estresse. Isso é também. Você manter a atenção em uma coisa por muito tempo desgasta, cansa. E quando a gente encerra, sabe, certos ciclos no nosso dia, é importante você sinalizar para o seu sistema que, olha, eu fechei esse estímulo, então eu respiro e agora eu estou indo para um próximo estímulo. Por exemplo, pode ser sair levantado do que eu estou fazendo de um trabalho para depois me relacionar com os meus filhos. Se eu não informo para o meu sistema que agora eu estou vivendo um novo momento, um outro momento do meu dia, eu vou levar aquele estresse para o meu relacionamento com os filhos. E aí começa a misturar as coisas. Sem entender, eu falo, por que eu estou aqui sem paciência, sabe? Por que eu perdi a cabeça? Porque você não sinalizou para o seu sistema que, tipo, olha, você encerrou uma atividade que te desgastou, mas agora você está entrando numa outra atividade que não precisa ter essa. Então, a respiração ainda tem esse fator que te dá ali naquele momento mais atenção, mais consciência, sabe? É um sinalizador que está acontecendo fisiologicamente. Não é só para a mente, sabe? Não é uma coisa que está acontecendo só na sua mente, não. Você, ao respirar lento, você, através do diafragma, através do nervo vago, você está mandando uma sinalização para o cérebro de tipo, ó, tá tudo bem. A ameaça já foi, o estresse já foi, agora você pode começar a se acalmar. E ele vai acalmar o coração, ele vai fazer o coração bater mais devagar, ele vai fazer com que os meus vasos se dilatem, e isso cria um relaxamento. Essa sinalização interna é a base da minha experiência. Não tem jeito, porque não é o lado de fora que determina isso. Vai me impactar, ok, mas é o lado de dentro, quanto que aquilo me impacta, que vai determinar a qualidade, como que eu vou experienciar aquela situação. Então, a respiração nos breaks, assim, é muito importante para que a pessoa crie essa atenção. E à medida que ela aprende a fazer isso, porque à medida que você faz, 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, aquilo começa a entrar, a acontecer mais automático. Faz parte, você lembra de tipo, não, calma, antes de eu entrar nesse novo trabalho, deixa eu, sabe, respirar, exatamente. Em vez de eu, acabei uma atividade importante, ao invés de eu pegar meu celular e continuar com a minha mente muito focada, mesmo que seja numa besteira, sabe, mas eu ainda estou focado.
Se eu interrompo isso 5 minutos, vou na janela e amplio a minha visão, de fato eu olho, permito ver o horizonte, eu estou abrindo a minha cabeça. De fato, literalmente isso acontece. E isso é muito importante para eu sair, por exemplo, de um problema e começar a enxergar novas soluções. Então, o que está acontecendo fisiologicamente, os estímulos que eu estou criando vão impactar no meu físico mesmo, lá dentro, quimicamente, o que o meu corpo agora vai prestar atenção, o que não vai prestar atenção. Então, durante o curso, eu também ensino a pessoa a vamos dizer, esses, eu não queria falar detalhe, porque não é um detalhe, mas é sutil. É sutil, são ajustes sutis que você está sinalizando internamente que, tipo, olha, eu estou ajudando o meu sistema a funcionar de acordo com a minha necessidade, de acordo com o que eu preciso naquele momento. E isso precisa estar muito claro, não depende do lado de fora, depende desse lugar interno. Você pode ajudar o seu sistema a funcionar dentro do que você gostaria que ele funcionasse. Perfeito. Bom, o Instagram do João tá aqui. Vocês aí lá tem o link, né? O link na bio. Tem. Todo o processo para. Aí tem a página que fala sobre o curso, como que ele funciona. Tem uma aula lá também. Enfim, para quem tem todas as informações lá para a pessoa que quiser. Ótimo. João, eu queria te agradecer muito, eu adoro, você é uma inspiração. Que uma bom, delícia, é difícil, muito difícil, mas a gente tenta, a gente vai crescendo um pouquinho a cada dia. É tirar essa. Tá aí, vou falar mais uma coisinha. A gente precisa tirar esse lugar de difícil, porque o difícil está preso à nossa expectativa de que eu precisava já conseguir fazer de uma determinada forma. Se tira o difícil e fala assim, olha, o que eu consigo fazer hoje é isso, e eu estou fazendo o meu melhor, putz, já dá o sistema já se sente mais relaxado só dessa narrativa que você está mandando de cima para baixo, né? De tipo assim, não tem difícil. Para mim, o que é possível agora, hoje, é isso. E eu estou fazendo o meu melhor, e que bom, obrigado, e vamos nessa. E é isso. Então, não usarei mais essa palavra. Aprendi mais uma coisa hoje. Vamos, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É isso aí. Obrigada, João. Obrigada por tanta informação. Eu que agradeço. Muito Obrigada bom. a todos vocês.